Então vamos lá, né? Continuar aqui com a leitura aqui dessa lei, que é a Lei Complementar número 17, 1997, que eu encontrei lá na Biblioteca do Tribunal de Justiça do Amazonas, que é o Enoque Reis, né? A gente vai continuar, eu já tinha feito uma leitura, mas eu não sei por que não gravou. E essa aqui é a terceira vez que eu tô tentando gravar e tá dando aqui um erro. Então eu vou continuar no capítulo 16, que foi onde a gente parou no vídeo anterior, né? E dando a continuidade aqui. Artigo 16. O Tribunal de Justiça tem sede na capital do Estado, jurisdição em todo o território do Estado e compõe-se de número de desembargadores fixados no artigo 428 desta lei. Então aqui ele está dizendo que o Tribunal de Justiça tem sede na capital do Estado, que no caso é Manaus, jurisdição em todo o território do Estado do Amazonas, né? E compõe-se de números de desembargadores fixado no artigo 430. Gente, eu dei uma escada aí, porque não é no 430, acho que teve um erro de digitação nessa lei, é o 428, e eu até coloquei ele aqui embaixo para a gente dar uma olhada. O artigo 428 informa que o quadro de magistrado do Poder Judiciário é integrado nos seguintes cargos. Então, o número de desembargadores são 19, né? Que é o inciso 1. No inciso 2 diz que é 129 de juiz de direito da segunda entrância e 80 de juízes de direito, compreendido aí o juiz substituto de carreira e juiz de direito de primeira entrância, né? Então, são 19 desembargadores. Depois eu vou ver se isso aqui está atualizado ou não, né? Porque eu estou pegando só o regimento, só a lei. Mas vamos que vamos. Aí ele diz aqui que no parágrafo 1º, voltando aqui, né? O tribunal é atribuído o tratamento de egrégio e aos seus membros ou de excelência, com o título de desembargador. Aí vamos agora para o parágrafo 2º. O tribunal possui órgãos julgadores. Quem são eles? Órgãos diretivos e, como integrante da sua estrutura administrativa, a Escola da Magistratura e da Magistratura do Estado do Amazonas, né? No artigo 17, ele informa assim. Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça a alteração numérica dos seus membros, sempre que o total de processos distribuídos e julgados no ano anterior superar 300 feitos por juiz. No parágrafo 1º, ele diz assim: se o total de processos distribuídos ao Tribunal de Justiça durante o ano anterior superar o índice, né, de 600 feitos por juiz e não for proposto o aumento do número de desembargadores, o acúmulo de serviço não excluirá a aplicação das sanções previstas em lei. O parágrafo 2º informa assim: para efeitos do cálculo do referido, né, do parágrafo 1º deste artigo, não serão computados os membros do tribunal que, pelo exercício do cargo de presidente ou corregedor-geral de justiça, não integrarem as câmaras reunidas ou isoladas. Então, eu entendi que estão fora aí, né, do jogo. Vamos lá, seção 2. Dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça. Está marcado aqui, como eu disse para vocês, é a terceira vez que eu estou lendo isso aqui. O artigo 18, o Tribunal de Justiça tem como órgãos julgadores o Tribunal Pleno. Quem são os órgãos julgadores? O Tribunal Pleno, as câmaras isoladas cíveis e criminais, as câmaras reunidas e o Conselho da Magistratura. O parágrafo 1º
Quem é o parágrafo 1º? Funcionarão, né, com 3 câmaras cíveis isoladas e 2 câmaras criminais isoladas, todas ordinalmente numeradas. O parágrafo 2º diz assim: cada uma das câmaras isoladas constitui-se-á de 3 desembargadores, à exceção da primeira e da segunda câmara civil, que constitui-se-ão de 4 desembargadores. Parágrafo 3º. As câmaras reunidas são integradas pelos membros das respectivas câmaras isoladas. O parágrafo 4º. O Conselho da Magistratura tem a composição definida no parágrafo 1º do artigo 34 deste Código. Aí eu coloquei aqui, gente, só para a gente fazer a remissão do artigo 34, parágrafo 1º. Na seção a que se refere o caput deste artigo, o tribunal elegerá 2 suplentes, que serão convocados para substituir os conselhos em seus impedimentos, que são licença, férias e de acordo com as respectivas antiguidades, procedendo outras substituições se necessário, obedecendo o mesmo critério. Então, agora a gente vai aqui para a seção 3 da substituição dos desembargadores. Artigo 19. A substituição dos desembargadores far-se-ão de acordo com o disposto no regimento interno do Tribunal de Justiça, observadas as disposições deste Código. O artigo 20, ele fala assim: o presidente do Tribunal de Justiça será substituído na hipótese de impedimento, ausência, licença ou férias pelo vice-presidente e na falta pelo desembargador, que o seguir na ordem decrescente de antiguidade. O parágrafo 1º informa: em idênticas situações, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça serão substituídos pelo desembargador, que o seguir na ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo 2º. Ao desembargador convocado em substituição será admitida a recusa, olha que coisa linda, no artigo 3º, a ocorrendo vacância do cargo, observar-se-á o disposto no artigo 69 desta lei. Aí eu coloquei aqui o artigo 69 para a gente fazer a remissão, né? Vagando os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça, faltando menos de 12 meses para o término do mandato, a substituição far-se-á do presidente pelo vice-presidente e este, o corregedor, pelos demais membros da ordem decrescente de antiguidade. O parágrafo único faz assim: as normas dispostas neste artigo aplicar-se-á a substituição eventual do presidente, vice-presidente e o corregedor-geral por motivo de impedimento, ausência, licença ou férias, ressalvados o caso da vacância estabelecido no artigo 69 desta lei. Gente, acho que eu vou ler até o artigo 21. Artigo 21. Os membros do Conselho da Magistratura, né, exceto o presidente, nos casos de licença ou impedimento, serão substituídos por outros desembargadores na ordem decrescente de antiguidade. O artigo 22 informa: em caso de afastamento a qualquer título, por período, né, só marcar aqui, superior a 30 dias, os feitos em poder do desembargador afastando do desembargador afastado e aqueles que tenham licença e aqueles que tenham lançado relatório, como os que pôs em mesa para julgamento, serão redistribuídos aos demais membros do órgão judicante, mediante oportuna compensação. Os feitos em que for revisor passarão ao substituto legal. Parágrafo 1º. O julgamento que tiver sido indiciado prosseguirá completando-se os votos já proferidos, ainda que o desembargador afastado seja o relator. No parágrafo 2º, que é onde a gente vai finalizar agora, somente quando indispensável para decidir nova questão surgida no julgamento, será dado substituto ausente, cujo voto, então, não se computará.
Então, gente, eu quero agradecer se você está assistindo, se você está acompanhando, se você está fazendo a leitura junto comigo, eu quero te agradecer de coração. E vamos que vamos aí uma classificação e nomeação nesse concurso. Para todos, eu desejo que fiquem com a paz do Espírito Santo. Tchau, tchau. Fui!